Graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição no seu canal Frutificai. Dessa vez nós iremos falar sobre um assunto que eu tenho certeza você vai se identificar. Queridos, nosso tema de hoje é 4 fatores que nos impedem de orar. Nossa base bíblica se encontra em 1 Crônicas, no seu capítulo 4, versos 9 até o 10. Eu tenho certeza, amados, que hoje vamos trazer uma exposição que muitas pessoas vão falar assim, realmente isso acontece comigo. E eu quero realmente trazer isso para você, para te ajudar, para que você possa não somente se identificar, mas também fazer essas perguntas para si e tentar respondê-las. Eu quero que você fique comigo até o final, queridos. Pode parecer simples tudo que vai ser dito, mas vai ser realmente complexo na forma de se solucionar esses fatores que nos impedem de orar. Falar sobre oração não é algo fácil, não é alguma coisa que a gente simplesmente dá uma denominação além disso. Mas eu quero falar desses fatores e a nossa base bíblica ela será dita no final. Primeiro fator que nos atrapalha em relação à nossa oração, que nos impede a disposição para mudar. Queridos, se faça essa pergunta. Você sabia que muitas vezes, muitas pessoas que vêm para Cristo, aceitam ao Senhor, começam na caminhada cristã, muitas das vezes elas não conseguem ou até mesmo não se condicionam a mudar o seu hábito, mudar a sua forma de agir, mudar até mesmo o seu pensamento. Então ela continua vivendo a sua vida como antes outrora era. Mas algumas poucas coisas ela insere, como por exemplo, eu acredito que eu sou cristão, então eu tenho que ler a Bíblia. Isso não resume ser cristão. Existem muitas outras coisas que devem ser ensinadas, que devem ser colocadas na mente da pessoa. Nós temos que estar dispostos a mudar a nossa vida segundo os princípios de Deus. E isso não é algo fácil. A oração, ela nos dá força, ela nos aproxima de Deus. E é somente através disso que nós enxergamos a nossa necessidade de nos assemelharmos a Cristo. Então, queridos, a mudança, ela é algo que deve acontecer por uma iniciativa nossa. Isso não é de alguém que vem e fala assim, você tem que mudar. Não, a partir do momento que nós chegamos até Cristo, aceitamos a Ele como Salvador, nós temos que ter essa consciência, temos que ter uma mudança. E esse é um fator que com certeza ele nos impede. Por quê? Muitas das vezes nós falamos, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, mas a pessoa às vezes fica naquela oração como se fosse um rito, como se fosse algo que você tem que fazer, como uma obrigação de fazer em 10 minutos, em 5 minutos. Queridos, oração não é isso, para começar, mas esse não é o nosso assunto. O nosso assunto é o que te impede de orar. Primeiro ponto é, você tem que estar com a sua mente aberta para mudar a si próprio, para entender o que é oração e colocá-lo para você se assemelhar a Cristo. Segundo ponto, não ver resposta em oração. Isso, queridos, é algo que existem. Quantas não são as orações que são feitas que existe dentro dela um pedido? Bom, em Tiago 4:3, ele fala exatamente que se não recebemos aquilo que pedimos, provavelmente é certo de que estamos pedindo errado. Queridos, fazer um pedido dentro da oração, a gente tem que estar ciente de um fator. Esse pedido, ele pode ser segundo a vontade de Deus ou não. Nós temos que ter a consciência de que se eu peço para Deus uma determinada coisa, às vezes o que o Senhor tem para nós é maior. E se Ele for atender esse pedido, vai nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Só que a princípio, como o nosso pedido em oração foi aquele, então nós entendemos, meu pedido não foi atendido. Mas veja, nós temos exemplos na Bíblia de orações que foram feitas e que o Senhor não respondeu como a pessoa queria
ou até mesmo teve um tempo para que essa resposta chegasse até a pessoa do jeito que ela pediu. Então, queridos, nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos que entender o seguinte: eu acredito que o pensamento certo é desejar o que Deus deseja, é amar o que Deus ama e até tentar pensar conforme aquilo que agrada a Deus. Com isso, aprenderemos as coisas pela perspectiva divina. Esse é o ponto principal de nós entendermos, como segundo fator, por que a nossa oração, ela às vezes fica impedida. E eu vou até lançar uma segunda pergunta, né? Por que não conseguimos orar? Porque esses fatores impedem e a gente acaba não orando. Então, queridos, eu gostaria de alertar você. Antes de mais nada, eu gostaria de parar rapidinho, dar uma pausa e pedir uma ajuda a você. Você que ama a palavra de Deus, você que ama as Escrituras e até mesmo os estudos que são assim feitos e realizados com o intuito de abençoar. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, vamos juntos evangelizar com a palavra de Deus. Peço a sua ajuda, peço que você seja parte da família e seja um semeador da palavra de Deus. Terceiro ponto, queridos, que eu gostaria de falar que nos impede de nós conseguirmos orar: organização do tempo. Queridos, parece uma coisa, como eu disse lá no início, parece algo muito simples, parece algo que nem deveria ser levado em consideração, mas é verdade, queridos. Lutero, por exemplo, ele fala que ele tinha tanta coisa a fazer, mas ele não poderia prosseguir sem passar pelo menos 3 horas orando diariamente. John Wesley, ele diz que Deus nada faz senão em resposta à oração. E ele se dedicava pelo menos 2 horas de oração diariamente. Então, amados, nós temos que entender que todos nós, eu que estou aqui, você que está atrás dessa câmera, existe sim muitas atividades diárias, atividades de casa, atividades profissionais, atividades às vezes até com ministérios da igreja. Seja qual for, querido, existem sim muitos afazeres durante o dia, mas a oração, querido, é uma necessidade cristã, do qual não é somente separar o tempo, é você entender que dentro das 24 horas do seu dia deve existir um momento marcado de um diálogo franco entre você e o Eterno. Isso deve acontecer de forma natural e não como agendamento que nós fazemos para poder termos uma reunião. Não, queridos. Isso não é o agendamento de uma reunião. Isso é simplesmente um momento que você tem o prazer de estar sempre dialogando, gozando de um momento com Deus. Então, queridos, organização do tempo é um fator que impede muitas pessoas, e não são poucas as que dizem: queridos, meu tempo é muito escasso, meu tempo é muito difícil. Para Deus, amados, para o Eterno não ter tempo, bom, fica aí a minha percepção de que devemos, com certeza, dar muito mais atenção a falarmos com Ele e estarmos entronizando o Eterno. Quarto fator, queridos, que eu gostaria de dizer para vocês: a oração nem sempre é só falar ou pedir, às vezes é ouvir. Parece meio controverso quando a gente fala assim: orar não é para falar, simplesmente ouvir. É porque nós temos a percepção, queridos, de que quando vamos orar a Deus, quando vamos ali estar diante do Eterno, nós temos que elevar os nossos pensamentos e devemos falar. Só que você já percebeu que existem momentos que, assim como você quer falar, o Eterno também quer falar contigo? Ele também quer te dar uma instrução, ele também quer dialogar contigo. Como é que você vai fazer isso se só você fala, se só você está expressando os seus sentimentos, só você que está colocando diante do Pai tudo aquilo quanto precisa, quanto você está grato?
Existem momentos também no qual Deus quer falar contigo. Então há momentos que é propício você parar e falar, até mesmo como Samuel. Quem não conhece a história de Samuel, onde o pai estava chamando a ele? Chamando, literalmente. E ali, o profeta Eli, ele diz então a palavra-chave, fala dessa forma, fala que o teu servo ouve. Então ele em oração, ele estava ali para ouvir o Eterno. Então, queridos, eu quero dizer para você que se tem uma coisa que às vezes pode impedir, é exatamente a gente somente pensar em falar, a gente só pensar em colocar diante de Deus tudo quanto a gente precisa. Mas existem também os momentos dos quais o Eterno quer falar conosco. E aí eu teria que falar como são as formas que o Eterno fala conosco em oração. Não é o tema da nossa exposição de hoje, mas fique com isso em mente. O Eterno fala conosco em oração. Então, pense que nem sempre é o falar, é o pedir, é o ficar ali o tempo todo somente naquele monólogo. Lembre-se, você está num diálogo com Deus. E existe também a parte de Deus falar contigo. Espere isso e com certeza você vai ver coisas grandes, querido. Quinto ponto que eu gostaria de tocar com os amados é o fator desânimo espiritual. Esse, para mim, é um dos mais pesados e graves que acontecem de forma muito recorrente. Por quê, queridos? Eu tenho que reforçar aqui que esse fator, na verdade, ele decorre da falta de oração. Porque a oração, ela traz fortificação, alimenta o corpo espiritual. Então, se uma pessoa chega ao ponto de estar desanimada espiritualmente, naturalmente isso decorre de que não está com as disciplinas espirituais em prática. A pessoa está vivendo uma vida tão assoberbada, tão cheio de afazeres, e as coisas de Deus estão de lado. A ponto que, é claro, o inimigo, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. De forma que você não precisa estar agindo somente errado. Veja só como o adversário ele é esperto. Você pode estar fazendo tudo que é de forma lícita. Você pode até não estar pecando, vamos dizer assim, o que é difícil, mas vamos dizer, você não está pecando. Mas pelo simples fato de tudo que você faz é lícito, trabalhar é lícito, cuidar da casa é lícito, cuidar de filhos é lícito, cuidar do seu cônjuge é lícito, cuidar das coisas da igreja é lícito. Mas se você colocar tudo isso e falar assim, mas também tem o tempo do lazer, é lícito também. Todos nós merecemos um tempo também para termos o nosso lazer. No entanto, se nós não separamos a parte que é para Deus, Ele vai estar feliz. Ele vai estar totalmente satisfeito com a nossa atitude. Por quê? Porque separamos tempo para tudo, mas para Deus não existe. Então, Ele automaticamente, Ele já vê que ele não precisa fazer o mínimo esforço. É só a pessoa viver essa rotina que o desânimo espiritual vai acontecer. E o desânimo espiritual só acontece porque eu não dou tempo para Deus? Não. Às vezes você pode separar tempo para Deus, às vezes você pode ir à igreja, às vezes você pode estar engajado em alguma coisa, mas você pode estar triste. Às vezes você pode estar meio desapontado por coisas externas que acontecem em ministérios e muitas coisas. E isso traz o desânimo espiritual. E isso acaba te enfraquecendo para falar com Deus. Porque você fala com Deus, Pai, eu não estou bem por causa disso e aquilo outro. Só que lembre-se, o Senhor Deus, Ele é a sua bússola. E se porventura você tiver qualquer atrapalho ou qualquer situação semelhante à que eu estou narrando nesse momento, você pode pedir a Deus para que Ele te guie. E com certeza, como eu disse no tópico anterior, em vez de só você falar, Ele vai te responder. Eu gostaria de falar sobre a base bíblica, justamente porque eu achei super interessante. Mais uma vez eu quero te pedir ajuda para você que até agora
está nos acompanhando, eu quero te agradecer, mas quero te pedir humildemente, não somente visualize, mas se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos que aqui postamos para o Evangelho de Cristo. Amados, 1 Crônicas, no seu capítulo 4, versos 9 e 10, ele fala sobre algo incrível, porque ele vai tocar sobre o assunto de um homem chamado Jabes. E veja que, segundo a palavra de Deus, ele vai fazer uma oração, ele vai falar com o Senhor. E veja a forma que ele fala. Ele fala: quando me abençoares e ampliares os meus territórios, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Veja só que parecem só pedidos, né? Primeiro ele pede quando me abençoares, mas veja que isso daí já é um exercício da fé de Jabes. Ele fala quando, porque ele tem certeza que Deus o abençoará. Depois ele fala assim: e ampliares os meus territórios. Ou seja, Deus, então ali, ele está fazendo uma palavra onde ele já está tendo por certo que Deus vai abençoar e vai ampliar os seus territórios. Ele tem essa certeza, ele coloca essa fé em prática. 2. E a tua mão for comigo, ou seja, ele está dizendo que ele não vai sozinho. Nada disso vai acontecer por ele, ou ele vai estar sozinho nessa empreitada. Ele conta com a presença e a companhia de Deus. Então, queridos, e ele continua e finaliza dizendo: e fizeres que o mal não me seja afligido. Amados, a Bíblia narra da seguinte forma: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha só que coisa incrível. Você sabe o que eu acho mais incrível? É que na tradução do nome Jabes quer dizer dor e angústia. E se você olhar o verso 9 de 1 Crônicas 4, você vai ver que ele diz que ele foi o mais ilustre. E narra no versículo 10 exatamente a oração que ele fez. Então isso acaba nos remetendo e nos trazendo a memória de que pessoas de oração são pessoas diferenciadas. São pessoas que acabam sim se destacando. Eu não estou aqui querendo ou até diferenciando no campo do reino de Deus as pessoas. Mas, amado, aquela pessoa que ora tem muito mais comunicação com Deus e com certeza tem muito mais atividade no reino do Senhor. Evidentemente, essa pessoa vai ter destaque sim. Então, queridos, eu quero hoje provocar você. Eu quero trazer à sua memória que desde o início, quando você se converteu, quando você veio para Cristo, com certeza, uma das coisas dos quais você queria fazer era falar com Deus. E se hoje, com o passar dos anos, com o passar das décadas, seja quanto tempo for isso, se isso se esfriou, se isso agora se dificultou e você viu esses fatores que eu falei e algum deles falou ao seu coração, comece a pensar no seguinte: Deus quer falar contigo. Deus quer se comunicar com você e, mais do que isso, Ele quer ter um estreitamento no relacionamento entre Ele e você. Então não perca tempo. Não deixe que fatores impeçam que você ore. Não deixe que, de repente, circunstâncias impeçam que você ore. E mais do que isso, não deixe que você mesmo se impeça para que ore a Deus. Que o Senhor lhe abençoe e te guarde em nome de Jesus.